Galo define, estrangeiro será substituto de Jorge Sampaoli. Time finaliza hoje a preparação para a decisão no campeonato estadual. Agora vamos atualizar as informações do Atlético, fim da era Sampaoli. Alô, Pedro Abílio, bom dia. Alô, Enio Lima, um abraço para você, boa sexta-feira para quem tá ligado com a gente no Tiro de Meta. Vamos completar, 24 horas dessa demissão do técnico Jorge Sampaoli em breve. Pelo menos nesta manhã vai completar um dia da reunião que definiu pelo encerramento do ciclo. Vou dar uma recapitulada aqui pra turma que não acompanhou em detalhes ontem, viu, Enio? O Atlético empata com o Remo 3-3 na Arena MRV na noite de quarta-feira. Sampaoli demorou, mas foi pra coletiva, Concedeu normalmente a entrevista aos jornalistas, explicou inclusive situações de planejamento, Falou sobre reforços, sobre a impossibilidade de indicar todos os jogadores que a diretoria de fato contrata, mas ao mesmo tempo de querer utilizá-los, que gostaria que eles estivessem aptos para estarem no plano de jogo. E agora o encerramento desse ciclo, ele se deu da seguinte forma: pela manhã houve uma reunião com a diretoria nessa quinta-feira e no início da tarde a comunicação de que em um comum acordo houve a interrupção do ciclo. Sampaoli não é mais o técnico do Atlético. A partir deste momento começaram as buscas por uma lista de nomes que o Atlético já vinha trabalhando há algum tempo. Nomes inclusive que já chegou a fazer entrevistas ou até mesmo contato. Portugueses encabeçam essa lista e dá pra gente cravar, viu, Enio, ouvinte do Tiro de Meta, a prioridade é tentar trazer um técnico estrangeiro para um projeto que seja duradouro. Lembrando, o Sampaoli tinha contrato até o fim de 2027. A tendência é de que novas buscas, por nome como Bruno Lage, Arthur Jorge e até mesmo Carlos Carvalhal, estejam à frente, por exemplo, do Renato Gaúcho, o brasileiro que sempre é cogitado no Atlético quando há uma troca no comando técnico. Fato é que essa interrupção no ciclo impacta diretamente na busca do Galo pela vaga na semifinal do campeonato estadual, Neste sábado, às 7h, tem o jogo contra o Itabirito em Nova Lima. O Galo que nesta temporada só conseguiu vencer o jogo contra o Pouso Alegre, lá no Manduzão, e o jogo contra o Cruzeiro, o clássico da primeira fase do Campeonato Mineiro. Então, precisando de uma terceira vitória, para não precisar contar também, com muitos outros resultados, o time atleticano será comandado pelo Lucas Gonçalves, auxiliar da comissão técnica fixa do clube. Ele tem à disposição todos os jogadores, com exceção ao Lianco que está no departamento médico. Vamos observar pelas escolhas técnicas. Afinal de contas, não só a escalação, mas também até a lista de relacionados vinha influenciando na convivência ou na relação de Jorge Sampaoli com o Atlético e com a torcida. Tanto é que a última entrevista coletiva foi de muitas perguntas sobre nomes que nem estavam sendo relacionados ou muito utilizados, como Júnior Santos, Cassierra, Alan Minda. Lembrando, o Galo que recebeu nesta sexta-feira mais um reforço é o volante argentino de 20 anos, Tomás Pérez, que foi revelado pelo Newell's, jogou Copa do Mundo Sub-20 pela Argentina e estava no Porto, lá em Portugal. Vai realizar os exames médicos e na semana que vem assinar contrato com o time atleticano. É quando o técnico Jorge Sampaoli se mostrou figura um pouco mais autoritária nas decisões sobre o departamento de futebol, claro, ligadas às escalações e à utilização dos jogadores. Afinal de contas, a diretoria trouxe alguns reforços e ele ainda estava, de certa forma, relutante em utilizar. Outros nomes que ele havia sugerido acabaram não sendo possibilidades concretizadas, pela diretoria. E nessa situação toda, acabou acontecendo o empate diante do Remo na terceira rodada do campeonato estadual. E o 2026 de pouco desempenho, Aliás, inclusive, com números bem ruins. Apenas 2 vitórias nos 10 jogos que o Atlético fez nesta temporada. Vitórias contra o Cruzeiro no Clássico, contra o Pouso Alegre fora de casa no campeonato estadual. 7 empates e 1 derrota. O Galo que, com 10 jogos, sofreu 12 gols nesta temporada de 2026 e isso vinha preocupando bastante, inclusive ao técnico Jorge Sampaoli, que explorou bastante o tema na sua última entrevista coletiva dessa segunda passagem. Mas vou destacar por aqui também, as situações pelas quais fizeram com que
houvesse essa interrupção do trabalho. A segunda passagem do Sampaoli pelo Galo termina com 34 jogos, 10 vitórias, 16 empates e 9 derrotas, cerca de 45% de aproveitamento, foram 48 gols marcados e 43 gols sofridos. O Sampaoli promoveu uma grande revolução, né, colocando jogadores como Gustavo Scarpa, Hulk no banco de reservas. Nesta temporada, né, começou a utilizar um pouco mais jogadores que vinham das categorias de base, mas algo que aconteceu bem pouco no ano passado, e acabou nesse último resultado deixando fora da lista de relacionados jogadores que a gente sabe, né, que estão saudáveis, estão treinando, Cassierra, Minda, o próprio Júnior Santos, que está no elenco e que foram citados pelo Sampaoli na coletiva de ontem, mas que o treinador argentino não vinha utilizando. Bom, o Atlético agora será comandado pelo Lucas Gonçalves para essa partida derradeira do Campeonato Estadual, jogo contra o Itabirita em Nova Lima no sábado às 19h. Deixa vocês analisarem esse momento de demissão do técnico Jorge Sampaoli, da interrupção do ciclo, né, como o Galo comunicou hoje, depois de uma reunião que aconteceu pela manhã. O comunicado veio no início da tarde, e aí depois a gente fala dos próximos passos. Romano. Cara pedia contratação, tava ali explicando por que não tava colocando A, B ou C para poder treinar, ou para jogar, perdão, e aí de repente chega a informação no meio da tarde, Jorge Sampaoli não é mais treinador. Porque é o seguinte, existem alguns indícios, né? Quando o treinador tá mal, subiu no telhado, aquele negócio todo. Sampaoli, a gente nem ouvindo estava sobre isso, né? E de repente chega a notícia, o Atlético divulga, Sampaoli não é mais jogador, não é mais treinador do Galo. Pra mim foi como uma bomba também, assim, não que demissões elas são surpresas, mas nesse momento pra mim foi, tá, Romano? O trabalho do Sampaoli foi bem ruim, ele não conseguiu fazer com que o Atlético evoluísse nessa temporada, mas, Romano, pra mim a gota d'água foi nem o resultado de ontem, mas a coletiva dele. Quando ele foi pra coletiva e começou a falar tudo diferente do que o Paulo Brax tinha falado anteriormente numa entrevista pro Everton Guimarães, eu fiquei pensando assim, poxa, o desalinhamento tá muito óbvio entre o técnico e a diretoria. E lógico que a corda vai arrebentar pro técnico. O Paulo Brax vira e fala que o Atlético tem 3 jogadores que podem fazer a função de primeiro volante. Na coletiva, o Sampaoli fala que eles não têm essa característica. O Atlético faz investimentos no Alaminda e no Cassierra. E no Cassierra não foi um investimento barato. Na coletiva, o Sampaoli fala que eles não estão prontos e nem dá indícios de que eles possam ser utilizados. Inclusive, não tem nem acordo. Eles não chegaram a nenhum acordo sobre a posição do Cassierra, porque o Atlético buscou o Cassierra para ser o camisa 9. O Sampaoli falou que ele era um segundo ponta, comparou a posição com a do Bernard. Então, para mim, ele considera o Cassierra como meia atacante. Então, assim, Romano, um desalinhamento muito claro. A parte defensiva é algo que preocupava muito também, porque aí é organização e organização tem a ver com treinador. Eu só não acho que todos os problemas estavam concentrados no Sampaoli. Não é porque o Sampaoli sai agora que tudo está resolvido. Tem a parcela dos jogadores que estão devendo muito. E muito. O Atlético empilha oportunidades e não consegue matar o jogo e aí acaba se complicando. Isso tem se tornado um filme repetido. E aí é muita parcela dos jogadores que precisam entregar mais. Tem a diretoria também que tem a sua parcela. O Atlético inicia mais uma vez uma temporada sem um reforço na zaga, sem o famoso primeiro volante, e tá chegando agora uma aposta que, pra mim, não condiz com a necessidade do clube para esse momento. Demorou a trazer o camisa 9. Então, assim, cada um tem sua parcela, mas sobrou pro Sampaoli que realmente não fazia um bom trabalho. E eu acho que também pecou, né, em cima do Sampaoli. E eu tô falando do achismo, não conversei com ninguém do Atlético, não tenho informações lá de dentro, não. São duas coisas. A primeira, esse desalinho aí com relação a contratações, ele ficar buscando e falando que precisa de reforço. E a segunda é que a gente estava vendo um filme repetido de um Sampaoli que passou aqui em 2020, que é um time totalmente desequilibrado entre ataque e defesa. Um time que faz muitos gols e leva muitos gols. Então, assim, isso também pesa.
Porque, você vê, ele passou aqui em 2020, quase 2021. Você tem 6 anos, ele nesse ponto não evoluiu. Mas assim, a marca do Sampaoli é fazer bons ataques, né? Montar bons ataques, porque defensivamente ele nunca se destacou por isso. Pelo contrário, sempre foi um técnico que mostrava desequilíbrio nos seus times. Só que em 2020, Romano, o ataque conseguia produzir, né? Conseguia marcar. Tanto que o Atlético foi terceiro colocado do brasileiro. Fez uma boa campanha. Ano passado ele chegou e até abriu mão das suas convicções para arrumar a defesa. E aí fez uma linha de 5, acabou estancando ali um problema grave que era muitos gols sofridos. Mas esse ano, quando ele quis fazer do jeito dele, não conseguiu. Tomar 3 gols pro Remo, não dá, né? Tomar gols para todos os times do Campeonato Mineiro, à exceção do Tombense, não dá. Então aqui não tô passando pano pro Sampaoli de jeito nenhum. Eu acho que ele tem responsabilidade muito grande, não fez um bom trabalho. Só acho que a culpa não é só dele, né? Outros personagens precisam ser responsabilizados também. Esse bolo tem que ser repartido de responsabilidades. Não é só ele, aqui não tá ninguém defendendo o Sampaoli, muito menos defendendo o jogador e diretoria. Cada um tem a sua parcela de culpa, maior ou menor, mas tem sua parcela de culpa nesse momento. E aí, quando cai um treinador, começa o martírio do repórter. Porque toda hora tem um querendo ser fonte de informação, vai trazer o fulano, não vai trazer o ciclano, não vai ser outro. Aí começa aquelas especulações de nomes. E aí? E os nomes para substituir o Jorge Sampaoli, Pedro Abílio? Bom, existem os nomes de técnicos estrangeiros que já fazem parte de uma lista monitorada pelo Atlético há algum tempo. Então dá pra gente dizer aqui, a Itatiaia apurou que o Galo vai seguir tratando como plano A ou como prioridade a contratação de um treinador que esteja nessa lista, né? O Atlético já fez recentemente várias trocas de treinadores e a cada troca de comando foi também entrevistando alguns nomes possíveis, como por exemplo os nomes, né, dos portugueses, do Arthur Jorge, o nome do Carlos Carvalhal surgiu também em dado momento dessa situação toda, do próprio Bruno Lage, nomes que estariam à frente, por exemplo, de Renato Gaúcho, que deixou em setembro o Fluminense, também estaria numa lista, mas o Atlético insiste em tentar um projeto duradouro. Afinal de contas, em 2025 deu um contrato até o fim de 2027 para o Sampaoli e que foi interrompido nesta quinta-feira. Portanto, existe essa tendência. Alguns nomes estão no mercado, outros não, existem multas rescisórias, por isso o Atlético vai ponderar várias circunstâncias, mas dá pra gente dizer, a linha é realmente de tentar trazer um estrangeiro. A oferta nacional, ela depende muito do que patamar você pretende estar. Sim. Né? Então, por isso que eu acho que pesa essa questão de trazer um treinador lá de fora. Eu só espero que o Atlético traga um treinador que ganhou alguma coisa. Que tenha ganhado alguma coisa. Porque se você pegar, por exemplo, o Kudê, que o Atlético contratou, ele ganhou o estadual aqui. Né? Sim. Então, assim, acho que o currículo também tem que ser olhado. Tem que ser olhado, Romano. Não só isso, né? Tem vários aspectos. Eu acho que perfil de treinador não tem que começar a ser analisado por nacionalidade, porque tem técnicos brasileiros bons, tem técnicos estrangeiros ruins e faz parte. A questão é saber o que o Atlético quer. Ele quer um técnico consolidado, ele quer uma aposta, quer um técnico que seja de uma veia mais ofensiva, ou agora, já que o Atlético tem tomado muitos gols, é trazer um técnico que consiga estruturar melhor a defesa. Exemplo, se o Atlético tivesse que buscar um técnico aí você falou de currículo, né? Sim. Renato Gaúcho, pra mim, eu não vejo como um bom nome, mas tem gente que acha bom. Sim, tem currículo, mas pra mim não se encaixaria no perfil que o Atlético precisa agora. Fato que o Atlético não pode trazer alguém, na minha visão, que não tenha já um conhecimento prévio do que é o futebol brasileiro. Porque o técnico que vai chegar, ele não vai ter uma pré-temporada. Ele já chega com a temporada em andamento, com os jogos encavalados, já chega com o Atlético podendo estar numa semifinal de Campeonato Mineiro ou com uma pressão enorme por estar desclassificado. Ele precisa ter uma mínima noção do que é o futebol brasileiro. Então, assim, trazer um técnico gringo que nunca treinou no futebol brasileiro para esse momento, eu acho arriscado.
Se for por exemplo, eu vi um monte de nome aí, né? Cada um soltou uma lista, né? Aí colocaram o Arthur Jorge, já passou por aqui, Sim, conhece futebol brasileiro. Conhece e é vencedor. Agora se inventar um treinador de não sei da onde, que não vai ter esse tempo, como você disse muito bem, porque é jogo encavalado, daqui a pouco começa a Sul-Americana. Né? Já começa a Copa Sul-Americana, aí também não dá. Aí você corre o risco de ter esses problemas. Eu sei, meus amigos, é que o Atlético tá naquela situação, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Essa é a situação do Atlético hoje. Exatamente. O Atlético, você se lembra, né? Depois da saída do Cuca, ele tentou o Martim Anselmo, que hoje tá no Botafogo. O Botafogo perdeu hoje pro Fluminense e o Martim Anselmo não estava muito satisfeito na coletiva, não. Pois é. Apontou a mira ali pra diretoria, falou que não dá pra vender mais jogador, já se sentindo também pressionado e criticando ali a gestão do Botafogo. Outro que caiu meio que de paraquedas também, que não tinha, ele já tinha passado pelo Internacional como auxiliar. Mas também tá começando a história dele agora. Eu acho que o Atlético tem que trazer um cara que conheça bem o que é o futebol brasileiro, porque tempo para adaptação não vai ter. O primeiro volante chegou. Tem 2 anos que o Atlético tá procurando um primeiro volante. Pro bem do Atlético, tomara que esse menino chega e resolva o problema. Tomara, Romano. A gente torce pra isso, né? A questão, né, que eu tava falando é que nem é da qualidade do jogador, que eu acho que tem muito potencial. O Porto não iria lá na Argentina, lá no News, buscar um jogador se não tivesse mostrado nenhuma qualidade. Então, assim, ele foi, inclusive, cobiçado por outros times europeus. Não teve grandes oportunidades na equipe principal do Porto, não vinha como um titular absoluto do Porto B, mas isso não significa que é um atleta ruim. Tá em processo ainda de formação, de adaptação, tá se tornando um jogador profissional agora. Essa é a minha questão, porque você disse bem, o Atlético vem há muito tempo já com essa lacuna e vai preenchê-la com um garoto de 20 anos. Não é muita responsabilidade para um jovem que ainda não está consolidado no futebol. Então, assim, a minha questão não é a contratação dele, a questão é o momento, né? É o contexto em que o Atlético já vinha com essa carência e colocar a responsabilidade e o menino que talvez não esteja pronto mesmo, eu acho que não é o ideal. Mas toda sorte, tomara que seja um fenômeno e calhe a minha boca, viu, Romano? Fala, massa, fechando aqui mais um vídeo do canal. Muito obrigado pela companhia, espero que a notícia tenha sido relevante para todos. Já deixa aquele like aí para dar aquela força pro canal, tá bom? E para quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Esse canal aqui traz notícia todos os dias do Galão, então fique à vontade para estar se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificação e quem puder compartilhar o vídeo com os amigos, ajuda demais o canal a continuar crescendo. Muito obrigado a todos. Fiquem à vontade para deixar a sua opinião em relação a tudo que foi visto aí no vídeo, no espaço de comentário do canal. Também ajuda demais o canal, tá? A gente sempre está em todos os comentários. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Deixa o like, tá? Não esqueça de deixar o like. E eu vou ficando por aqui. A gente volta mais tarde com mais notícias. Um forte abraço para quem fica. Valeu, massa.